E aí, seus marvados, tudo em riba? Notícias muito boas do submarino, chega aí. A parte de baixo, que seria uma espécie de um esqui que fica embaixo do submarino, que vai o lastro, os motores, os tanques de oxigênio, chegou. A gente desenhou isso aqui no manual e mandou uma serralheria fazer, porque não é uma coisa assim mais fácil do mundo de fazer. É uma estrutura feita de alguns canos de ferro e também tem essas caixinhas de aço, ó. São caixinhas que tem essas perninhas aqui, elas encaixam em cima desses dois canos que vão por baixo. E essa parte de cima ela vai parafusada na cápsula do submarino, tá? E tem uma série de furos para a gente colocar acessórios também, colocar luz e prender as coisas que faltam prender aqui. Essa caixa tem uma função, uma das mais importantes, que é a gente colocar o lastro dentro. Então são 6 caixinhas aqui embaixo e essas 6 caixas a gente consegue mudar de posição e são muito mais caixas do que é necessário. Então a gente consegue colocar o lastro mais para frente, mais para trás e mudar conforme a gente quiser, mudar o centro de gravidade do submarino. Isso é importante porque pode ser que na hora que a gente coloque na água o submarino fique meio torto para frente, torto para trás, etc. A gente consegue ajustar isso mudando o lastro de posição. E o que vai dentro dessas caixinhas? A gente já comprou também algumas barras de chumbo para amostra. Então isso aqui é chumbo puro. Parece leve, mas aqui na minha mão tem 9 kg de chumbo. Cada barrinha dessas são 3 kg. E elas servem exatamente dentro da caixinha, ó. Então a gente deixa aqui dentro da caixinha essas barras e vão ser mais ou menos umas 120 barrinhas dessa aqui, quase 400 kg de chumbo. A gente não sabe direito ainda porque depende de terminar a laminação do submarino. A gente precisa saber quanto vai pesar a cápsula para saber quanto de chumbo a gente vai precisar, porque não é bom comprar chumbo a mais. Também não é bom pegar chumbo com a mão, assim, sem luva, mas eu lavo a mão depois. Além disso, a gente começou também a laminação do submarino, que é colocar a fibra de vidro em cima. Então você pode ver que a madeira já está quase toda coberta de fibra. Essa aqui é só a primeira camada, a gente está fazendo vários testes. Eu queria agradecer a Redilize, que é a empresa que está dando para a gente o epóxi, a resina que vai aqui junto da fibra de vidro. Eles têm ajudado desde o começo, desde que eu dei a ideia do submarino, o Beto lá da Redilize tem ajudado pra caramba. E o que é o epóxi com a fibra de vidro? É uma resina, uma espécie de uma cola super forte que a gente passa primeiro em cima da madeira, aí depois a gente coloca a fibra por cima e passa o epóxi de novo. Esse aqui é um tecido de fibra de vidro fininho, tá? Ele tem 200 gramas por metro quadrado, que a gente está testando agora. A vantagem desse tecido é que ele é bem molinho, ele se encaixa bem nos buracos e tal. A desvantagem é que tem que ir muito tecido. Aquele tecido bem grossão, que é esse aqui, ó, esse rolo de fibra, que é o que a gente estava testando antes, ele é de 1,50 kg por metro quadrado. Então é muito mais denso. Mas a desvantagem dele é que a gente não estava conseguindo fazer algumas curvas e principalmente o bico do submarino ia ficar muito difícil de fazer. Então a gente está testando aqui tecidos diferentes. Por enquanto esse tecido mais molinho está ganhando, isso significa que a gente vai ter muito mais trabalho para laminar do que estava imaginando. Esse bico a gente já laminou, então aqui a gente tem isopor por dentro e fibra de vidro por fora, já laminou uma camada na verdade, né? Então a gente já pode injetar aqui acetona e derreter esse isopor para ficar oco dentro e depois a gente termina a laminação. Eu vou gravar um vídeo quando a gente colocar acetona para ver se vai ser fácil, eu acho que não vai ser nada fácil tirar esse isopor daqui. Por mais acetona que a gente coloque, vai ter que mudar o submarino de posição várias vezes para que ela consiga derreter todo o isopor. Aqui na parte de trás também vai isopor, vai ter outro reservatório aqui que são os lastros de água. É aquele isopor que está lá em cima, tá? Ele já foi moldado, já está no formato certo. Mas antes disso, a gente precisa laminar a madeira em si antes do isopor, porque na hora em que a gente injetar ar aqui dentro, essa parte vai receber muita pressão. Então a gente precisa de fibra aqui para aguentar a pressão que vai estar dentro desse lastro. O legal dessa etapa aqui da construção é que a gente consegue ver também 2 barras de ferro que a gente colocou, que elas vão servir para içar o submarino. Então, na hora de tirar da água ou de colocar em cima de algum lugar, a gente tem esses ganchos aqui, são 2 aqui e um na frente também, no bico aqui, ó. Isso é importante que seja feito agora, porque não dá para prender esse gancho só em um ponto, a gente tem que distribuir essa força. Então, aqui atrás você consegue ver que tem o gancho e mais 2 barras bem grandes, cheias de parafuso, que estão distribuindo a força pela parte de trás inteira do submarino. Então, quer dizer, quando a gente puxar aqui em cima, a gente vai estar puxando todo esse conjunto e não vai estourar.
Agora a gente tem que terminar essa laminação, vai dar um trabalho desgranhento, eu acho que ainda vai mais umas 3 semanas aqui mexendo nisso, a gente vai ter que fazer um mutirão no manual para terminar logo, para daí então a gente decidir onde vão as janelas exatamente, recortar o formato das janelas e aí colocar o policarbonato, que vai ser o material que a gente vai usar para fazer as janelas. Mas antes a gente precisa visitar uma empresa que faz policarbonato para entender exatamente qual é a espessura, qual é o melhor formato de cortar, etc. Para daí descobrir como a gente vai fixar o policarbonato aqui e fazer isso. E aí então a gente parte para as mangueiras e sistemas de navegação do submarino. O bichinho tá saindo, hein? Até o final do ano esse negócio tem que ficar pronto, fechou? Não esquece de dar um joinha aí embaixo.